Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Juris 360 Lab. Hoje a gente vai dar uma olhada em decisões importantes do Supremo, né? Do STF. Tudo do informativo 1095. A ideia é tentar entender o que está por trás mesmo, né? Não só a notícia. Exatamente. Vamos pegar 4 julgados recentes e bem relevantes e tentar entender não só o que decidiram, mas por quê, né? E o que isso muda na prática, para o direito e até para o nosso dia a dia. Perfeito. Então, o nosso roteiro hoje, ele passa pela aposentadoria compulsória no serviço público, depois pela própria lei da ADPF, um instrumento super importante de controle. Aí tem a definição de bens da União, umas terras lá. E, por fim, um tema que está dando o que falar na educação, curso técnico em faculdade privada. Vamos começar, então, pela compulsória, a ADI 5430. Qual era o ponto central ali? Então, nessa ADI, o STF validou a Lei Complementar 152 de 2015, aquela que fixou a aposentadoria compulsória em 75 anos para todos os servidores, incluindo magistrados. Tá. Essa lei veio do Congresso e a grande discussão era: podia o Congresso fazer isso sozinho ou precisava de uma propositura do próprio Judiciário para os seus membros? Ah, entendi. A questão da iniciativa da lei, né? Isso, E o Supremo disse que podia vir do Congresso mesmo. certo. Exato. Mas isso não dá uma mexida na ideia de autonomia dos poderes? Olha, a Corte entendeu que essa matéria específica, a idade da compulsória, não era de iniciativa exclusiva do Judiciário. O argumento principal foi o da isonomia, sabe? Tratar todo mundo igual, aplicar a mesma regra para todos os servidores públicos. Na prática, isso meio que reforça o papel geral do Congresso para legislar sobre o servidor, né? Mesmo que afete o Judiciário diretamente. Faz sentido. Buscar uma regra mais geral, mais uniforme. Ok, aí, seguindo nessa linha de regras do sistema, a gente tem a ADI 2231. Essa questionou a própria lei da ADPF, né? A Lei 9.882, lá de 1999. É curioso isso. A lei do controle sendo controlada. Pois é, e o STF disse que ela está valendo sim. Declarou constitucional em vários pontos bem importantes. Por exemplo, validou o que a gente chama de ADPF incidental, aquela que permite pegar uma discussão constitucional que já está rolando em outro processo e levar direto para o Supremo. Ah, interessante. E também confirmou o poder do relator de suspender outros processos que tratem do mesmo tema, sabe? Para evitar decisões conflitantes, imagino, para dar segurança jurídica. Exatamente, para dar segurança jurídica. E aqueles termos que a gente sempre ouve, efeito vinculante, modulação de efeitos, como ficou isso? Também foram validados. O efeito vinculante e o erga omnes significam basicamente que a decisão da STF vale para todo mundo, né? Juízes, administração, todos têm que seguir. E a modulação de efeitos. Bom, essa é aquela ferramenta que deixa o STF dizer a partir de quando a decisão começa a valer. Às vezes eles ajustam isso para não criar um caos jurídico se a decisão retroagisse muito, entende? Para evitar injustiças. O Supremo viu tudo isso como ferramentas essenciais do controle concentrado. Faz parte do jogo. Clareou bastante, sim. Ok. Agora, mudando um pouco de foco, né? Saindo do controle de normas e indo para patrimônio. A ADPF 1008. Essa tratou de bens da União, terrenos em margem de rio, ilhas, com influência da maré. É isso? Uma questão antiga, parece. Muito antiga. A discussão era sobre uma norma lá de 1946, um decreto-lei, o 9.760. E o STF confirmou que essa norma, mesmo sendo de antes da Constituição de 88, foi recepcionada. Recepcionada. Quer dizer que Quer dizer que ela foi considerada compatível com a Constituição atual e continua valendo. Então, aqueles terrenos na margem dos rios e as ilhas em áreas de maré continuam sendo propriedade da União. Está lá no artigo 20 da Constituição. nossa, isso deve ter um impacto grande, né? Gestão costeira, meio ambiente. Até registro de imóvel. Com certeza. Impacto enorme. Interessante ver uma lei tão antiga ainda definindo coisas hoje. Bom, e aí a gente chega no último caso deste bloco, a ADI 7.327.
Você falou que essa tem um impacto forte na educação. O que estava em jogo exatamente? Essa ADI, ela questionava uma portaria do Ministério da Educação, a 314 de 2022. Essa portaria dizia, com todas as letras, que instituição privada de ensino superior podia oferecer curso técnico. A dúvida era: uma simples portaria pode fazer isso? Não estaria invadindo o espaço de uma lei? Mas, espera aí. Muitas faculdades particulares já não oferecem cursos técnicos a tempos. Qual era o problema legal? Então, a questão era mais a base legal formal e a ligação disso com programas do governo, tipo o Pronatec. O STF considerou a portaria constitucional. O argumento central foi que ela não criou nada de novo, na verdade. Ela só, digamos, explicitou algo que já estava na lei que criou o Pronatec, a Lei 12.513 de 2011. Ah, então a autorização já existia na lei do Pronatec. Exato. Essa lei do Pronatec já previa que instituições privadas de ensino superior podiam participar da oferta de educação profissional, mesmo que não fosse recebendo aquele financiamento direto da União, a Bolsa Formação, sabe? Entendi. A portaria só clareou a regra, então. Basicamente isso. E a decisão também se apoiou na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e na própria Constituição. A Constituição fala que a competência para legislar sobre educação é concorrente, né? União, Estados, DF, todos podem legislar. Fala também da autonomia universitária, que não é absoluta, claro, mas permite às universidades definir seus cursos. E da livre iniciativa no ensino, né? Isso, e da livre iniciativa. Então, a portaria foi vista como um ato normal de regulamentação. É a União exercendo o seu papel de coordenar, de suplementar a política educacional, tentando ampliar o acesso ao ensino técnico de um jeito mais descentralizado, sabe? Em parceria com a iniciativa privada. Por tudo isso, a ação foi julgada improcedente. Entendido. Olha, cobrimos bastante coisa hoje, hein? Desde a estrutura do serviço público, a aposentadoria, ferramentas de controle como a ADPF, passando pela definição de quem é dono de certas terras federais, até chegar nas regras para a oferta de curso técnico em faculdade. 4 decisões bem diferentes, mas que mostram a variedade de temas que o STF enfrenta. Exato. E fica talvez uma reflexão para quem nos acompanha, né? Como que essas decisões, que parecem tratar de assuntos tão separados, servidor, processo, terra, educação, na verdade se conectam. Elas mostram como o STF, interpretando a Constituição, está o tempo todo redesenhando as linhas, né? As fronteiras de competência entre União, Estados, municípios e também entre os próprios poderes, executivo, legislativo, judiciário. É assim que o nosso federalismo vai sendo moldado na prática, decisão a decisão. Olá! Hoje a gente vai analisar juntos 3 decisões recentes do Supremo, todas do informativo 1095. São bem importantes. Isso aí. A ideia é pegar a essência, né? O que ficou decidido mesmo. Exato. Temos um caso de São Paulo sobre concessão de áreas, outro do Acre sobre licença de deputado e um de Santa Catarina sobre taxa em posses. 3 temas bem diferentes, mas todos com decisões relevantes do STF. É isso. Então vamos entender isso melhor. Começando pela ADI 7008, de São Paulo, uma lei estadual autorizando concessão para iniciativa privada explorar ecoturismo e madeira. Qual que é o ponto central aqui? Então, o STF disse que a lei em si é constitucional, mas, e esse mas é grande, só vale com interpretação conforme a Constituição. Ou seja, tem que ler a lei de um jeito que respeite a Carta Magna. E aqui o respeito é duplo, meio ambiente e povos originários. Entendi. E como isso funciona na prática? Quais foram as condições? Bom, primeiro, o óbvio que precisa ser dito. A lei estadual não tira a validade das leis ambientais federais, né? Licenciamento, EIA-RIMA, tudo isso continua valendo. Certo. Segundo, e isso é crucial, é obrigatório consultar as comunidades indígenas e tradicionais que forem diretamente afetadas. Consulta prévia, livre e informada. Isso vem direto da Convenção 169 da OIT. Ah, sim, a Convenção 169. E sobre as terras em si? Teve alguma limitação mais direta? Teve, e foi a parte, digamos, mais forte da decisão. Ficou proibido fazer essas concessões em terras que são tradicionalmente ocupadas por indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. Mesmo sem demarcação formal? Exatamente. Independentemente da fase de demarcação, o STF bateu na tecla.
terra indígena é bem da União, usufruto exclusivo deles, terra quilombola, terra tradicional, essencial para a identidade, para a cultura, está na Constituição, no ADCT. Nossa, é um recado bem claro sobre o equilíbrio entre desenvolvimento e direitos, né? Não pode passar por cima. Precisamente. O desenvolvimento tem limites constitucionais claros. Muito bom. Mudando um pouco o foco, vamos para a ADI 7.253, lá do Acre. A Constituição de lá previa convocar suplentes de deputado depois de só 60 dias de licença para interesse particular. O que o STF achou disso? Achou inconstitucional. O problema é que a Constituição Federal, no artigo 56, fala em 120 dias para essa mesma situação. O dobro do prazo. Isso. E aí entra o princípio da simetria. Os estados precisam, em certas matérias, espelhar as regras federais. E essa, sobre o mandato, é uma delas. E qual o risco de um prazo menor? Por que essa simetria é importante aqui? Olha, o STF viu um risco de abuso. Um prazo tão curto poderia facilitar que deputados usassem a licença de forma estratégica, sabe? Para alterar a composição da Assembleia, talvez. Ou simplesmente gerar muita troca, muita instabilidade no mandato. Faz sentido. Isso poderia ferir princípios importantes, republicano, democrático, até a moralidade administrativa. É um detalhe de prazo, mas com impacto na política. Interessante como um detalhe formal se conecta a princípios tão básicos da nossa organização política. Bem, e para fechar, temos a ADPF 512, município em Santa Catarina, Santo Amaro da Imperatriz, Isso. criou uma taxa para fiscalizar postes de energia em via pública. Parece algo bem local, né? Mas chegou no STF. Chegou e foi derrubado. Inconstitucional. Parece local, mas o problema é de competência federal. Competência? Como assim? A Constituição Federal é muito clara. Quem legisla sobre energia e quem fiscaliza os serviços de energia elétrica é a União. Ponto. Artigos 21 e 22. E a fiscalização é feita pela ANEEL, né? Exatamente, pela ANEEL. O município não pode criar uma taxa para fiscalizar uma atividade cuja competência de regular e fiscalizar é federal. É como querer cobrar pedágio numa BR que corta a cidade. Entendi. E já existia regra sobre isso? Sim, uma lei federal, a 9.427, de 96, já diz que não pode criar encargo para concessionário de energia que não esteja previsto ou autorizado pela ANEEL. Então, a taxa municipal invadia essa competência dupla da União, de legislar e de fiscalizar regular via agência. E o dinheiro que já foi pago, o município tem que devolver? Aí entrou a modulação de efeitos. O STF decidiu que a decisão vale só daqui para frente, efeito ex nunc, a partir da publicação da ata do julgamento. Bom, para dar segurança jurídica, né? Evitar aquele caos de devolução. Exato. Preserve o passado, mas corrige para o futuro. Perfeito. Então, resumindo rapidamente, em São Paulo, o STF equilibrou a concessão estadual com uma proteção bem forte das terras indígenas e tradicionais. No Acre, reforçou a simetria, a necessidade de regras iguais para a licença parlamentar. E em Santa Catarina, reafirmou a competência federal exclusiva sobre energia. Ótima síntese. Esses casos mostram bem, né, como o Supremo atua nessa nossa federação complexa, delimitando o que cada um pode fazer, União, estados, municípios, e ao mesmo tempo protegendo direitos fundamentais, como o dos povos originários, e também regras específicas de setores importantes, como o elétrico. Verdade. Necessidade de ter regras uniformes no país todo para certas coisas. Meio ambiente, regras políticas, infraestrutura. É um desafio constante. Com certeza, um desafio central do nosso federalismo. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a esclarecer esses pontos. Se o pessoal gostou e quer continuar acompanhando nossas análises, fica o convite para se inscrever aqui no Juris 360 Lab e deixar aquele like. Isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima.